Hóspedes do Tempo, do YouTube, para o mundo ver! E aí, galera, estamos aqui mais uma vez para um delicioso episódio do nosso canal Hóspedes do Tempo. Então, estamos aqui mais uma vez e eu vou fazer aqueles pedidos clássicos que vocês compartilhem esse episódio. Primeiramente, claro, façam inscrição no canal, né, gente? Para que a gente possa ser compreendido pelo YouTube, o algoritmo, então, está dizendo que é um conteúdo de relevância e vai poder impulsionar esse conteúdo e automaticamente o canal. Então, façam inscrição, compartilhem esse episódio, deem um like, né? E nós vamos ter um assunto hoje, um tema hoje, um conteúdo que nós ainda não tínhamos nem em momento nenhum trazido. E é muito interessante, mas eu vou deixar a pessoa que a gente quer apresentar falar com a sua querida voz aveludada, o seu nome e fazer uma pequena biozinho de como é que ela começou, o que ela faz. E aí a gente vai rolando a brincadeira, como a gente faz, bota a bola e rola a bola pro gol. Então eu vou mandar a bola agora aqui, bem legal, numa jogada, para a Patrícia Lima, que vai falar com a sua voz maravilhosa. Olha, para mim é um prazer muito grande, gente, estar aqui no Hóspedes do Tempo com essa grande amiga. Era louca, ela queria. Ela é fofíssima, gente, muito fofa. E essa produção maravilhosa está por detrás das câmeras. Ronaldo Oliveira, que é uma alma, uma entidade. Isso aí, isso aí. Um Exu. Xangô! Um orixá também, Xangô, mas é o Exu também, tá? Então, gente, é um prazerzão bater esse bate-papo gostoso, tá, com vocês. É isso aí, é só perguntar. Então a gente vai fazer a primeira pergunta. E hoje, como nós temos uma ampulheta, que é o nosso símbolo do Hóspedes do Tempo, eu vou virar a ampulheta, para a gente ter agora o tempo contado da duração do nosso programa, né? Gente, essa produção é maravilhosa. Eu amei essa É que a gente é muito doido, então acho que a loucura ajuda, né? A loucura ajuda. Também se a gente for muito normal, mas você... Não. Você é normal? Você é normal? Nem tanto. Nem tanto. Fala pra gente então da sua loucura, vamos lá. Pois é, sou aquela pessoa que, assim, gosto da solitude. Mas a solitude naquele sentido de que a pessoa está bem resolvida com estar sozinha e curte seus momentos de estar ali sozinha. Para muita gente é um pouco de loucura. Né? É verdade. Não, para algumas pessoas é verdade, elas não entendem a solitude. Exato. Então eu sou muito assim, ao mesmo tempo eu gosto de estar com pessoas, passeando, isso e aquilo, eu amo produzir, entendeu? Tem gente que fala assim, Paty, meu Deus, como é que você consegue fazer 1000 coisas de uma vez só e não sei o quê? Mas ao mesmo tempo eu gosto de estar na período de pandemia. O que aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa agitada, as minhas coisas, fazer uma coisa, outra, não sei o quê. Quando entrou a pandemia... A gente sofreu, né? Gente, eu me senti mal pelo seguinte, porque parada, assim, sabe, você quando ele agita. Daí eu falei, quero aprender artesanato, justamente me acalmar. Para dar uma acalmada, né? Foi o que eu fiz. Hoje em dia eu faço papelaria. Ih, que lindo! Podia ter trazido alguns trabalhos. Eu não sabia disso, não teria falado para você traz. Faço agenda, academia. Poxa, não trouxe, gente, vacilona, né? Na pandemia, sabe o que eu fiz? Ofereci reiki para todo mundo na internet. Dava 15 para as 18 horas, quem quer reiki para ansiedade? Aí vinha aquele pessoal, que alguns até entrevistei, aquela lista. Aí eu ia lá pro meu cantinho fazer meu reiki especial, que mistura um pouco de macumba, umas coisas assim muito loucas. E aí emitia para eles. Eles gostavam se botava o nome todos os dias, porque devia estar dando certo, né? De pandemia, todo mundo querendo, né, assim, se acalmar, porém ao mesmo tempo, né, uns se isolavam, outros procuravam interação. E o reiki, sou libriana, para muitos é aquela questão libriana, é preciso, isso e aquilo, mas eu quando foco numa coisa, sai da minha frente. Daquelas que vou. E assim foi na minha carreira como locutora de rádio. Chegamos lá, locutora de rádio, ó. Aí eu como locutora, me formei como jornalista em primeiro lugar e tal, só que assim, jamais sonhei com locução de rádio. Eu simplesmente pensei assim, me formei e eu não vou pegar o meu diploma, botar embaixo do braço e gavetar.
Aí um belo dia eu fui lá, preparei um currículo e tal, saí entregando tudo quanto foi rádio, jornal, não sei o que, entreguei, pai deixou. Com isso ligaram, na época era ligar. Ligaram para minha casa, Patrícia, nós estamos aqui do Jornal do Dia e recebemos seu currículo, queríamos muito que você viesse, que tem uma oportunidade aqui para você. Então, eu pensei, ligação, ótimo, ótimo, né? Tal. Beleza. Quando eu cheguei lá, era para ser atendente da rádio. Na época, MTV FM e FM Dia, que funcionavam no mesmo prédio, no mesmo andar. Eu falei, poxa, como atendente, quer saber de uma coisa? Já estou dentro da empresa. Dali eu vou galgando até chegar na redação. Foi o meu pensamento. Foi o que você achou que ia acontecer, né? Beleza. Aí fui na entrevista, quando chegou lá, era eu e um outro rapaz. Ambos sem a menor ligação com locução, com microfone, nada disso, pelo contrário, sempre tímida. Então era assim, uma timidez extrema, porque eu não conseguia olhar nos olhos. Sério? Agora você olha, vai. Aí chegando lá, Patrícia, olha, o atendimento é para FMT. E o outro, meu colega, era para MTV-FM. Aí eu fiquei lá sentada, pensando, poxa, eu tanto MTV-FM, eu gosto de MTV e tal, não sei o quê. E ele no pensamento dele, poxa, Patrícia, poxa, Patrícia. Não, pensando, eu queria muito FMT. Aí como a menina demorou, aí ele falou assim, você gosta de MTV? Eu falei, eu sou apaixonada por MTV. Eu sou fãzão da FMT. Aí só estava esperando ele me perguntar, você não quer trocar? Aí na mesma hora, né, ele demorou uns 3 minutos. Você tem que trocar a oportunidade? Então tá bom. Eu vou pedir ela para expor na FPB e eu na FMG, sabe? Ela voltou e tal. Disse que ela volta, e aí, gente, vamos preencher os... Eu falei, sim. Aí, mas tem uma pergunta antes. Ela se identificou mais com a MPB e eu com a FM Dia. Haveria possibilidade de troca? Ela, claro. Resumindo, olha, fiquei com a MPB, aí fui num sábado para conhecer, né, o trabalho, como era e tal. Quando eu cheguei, uma menina muito bacana, Cristiane. Eu não esqueço dela até hoje. Se eu sou locutora de rádio, agradeço a Deus essa. Quando eu entrei, você nem conhecia o trabalho, né? Ela me levou lá para a cabine de atendimento, tal, não sei o quê. E, aqui é o fonezinho, o pessoal liga dessa maneira, você atende, anota, joga as promoções, não sei o quê. E sempre vai ter o locutor do outro lado, que ele vai, né, te passar a promoção, chamar a promoção no rádio, você anota o nome das pessoas. Eu falei, não, beleza. Aí nesse dia quem estava era o André Rodrigues, não sei quem lembra do Times, durante muitos anos. E ele também trabalhava na MTV FM, e no horário que eu fui era ele que estava no ar. Aí quando eu saí, ela, Paty, vamos lá no estúdio, vamos apresentar o outro. Eu falei, vamos. Aí fui com ela. Quando chegou lá, ele, fala de novo. olha o ouvido, né? Fala de novo. Aí eu falei. Aí ele, Cris, tá vendo o curso de Fernando Mansur que tá rolando aí? Ela, sim, então. Mas ela falou, mas André, o curso já rolou a prova prática, já rolou a prova teórica. Tá? O pessoal está se inscrevendo para a prática. Quem passou, né? Aí ele falou assim, bota a parte, bota a parte, bota a parte. Eu, gente, então, esquece. Faz o que está mudando. Bota no milhão. Aí ela ligou para o RH, não sei o quê, a menina autorizou de fazer a prova prática. Aí o irmão da Mônica Venerabile, né, Alex Venerabile, querido, André conversou com ele, aí explicou a situação, ele me deu um texto. E, gente, inesquecível. Pagode da Tia Doca. Legal. Para quem nunca chegou perto de um microfone, você ainda gravado, concorrido, né? Aí ele falou assim, Paty, ouve isso aqui primeiro, assim, pode ouvir, né, e tal, ouve isso direitinho e faz do mesmo jeito, com a mesma batida. Aí a primeira, fez a segunda, e valeu a segunda. Aí editaram lá direitinho e tal, e mandaram para lá. Um mês depois, foi indo lá trabalhar com uma atendente, aqui. Aí quando eu chego assim no corredor para entrar na cabine, aí a Cris, fecha os olhos, tá? Gente, uma listagem imensa. O meu nome encabeçando. Olha isso. Não me admira. Não. Como locutora.
Fiz o curso durante 2 anos, tá? Com Fernando Mansur, meu mestre da locução. Fernando Mansur. Fernando Mansur. Mestre da locução. Era um nome muito falado. Sim, sim, a cidade, porque voz padrão, né? Hoje na JBFM, tem diversas, muitas rádios. Fernando, eu lembro que eu gostava muito, não. Tinha uma certa hora que eu botava para escutar a Rádio Cidade. Nossa. Cidade. Aí tinha aquela sequência que vinha uma vinheta, chama Raiva, porque às vezes a gente quer gravar para botar numa festa e a vinheta vinha no meio. Né? Proposital, tá? Acabou que a vinheta fazia parte, já fazia parte. Todo mundo cantava a vinheta, né? Não é verdade? O coordenador da época, ele olhou para mim e falou assim, olha, eu sei que você passou um curso do Mansur, tá fazendo, mas ó, tira o cavalinho da chuva que aqui na minha rádio eu não quero voz feminina. Eu não quero. Gente, que coisa! Hoje a gente ouvindo é ridículo, mas a gente pensando lá atrás, né, faz todo sentido. Ele ficou muitos anos como coordenador, porém ele não colocando voz feminina. Só que aí, eu também, na minha vida, Deus mandou sempre muitas pessoas bacanas no meu período, né, como locutora. Adriana Rima, outra queridona, que mora no meu coração. Começou a me dar forças sobre a vida. Eu, como atendente, ela fala, grava essa chamadinha que deve vir para mim, lá pro meu programa, e tal. Aí eu ia pro estúdio, botava a voz e tal, indo, a ponto de uma vez ela me convidar, né, para fazer parte do programa. Ela lá, fez algumas vezes, mas assim, sabe aquela coisa do corrido que tem que ter, né? Assim, no dia, total pico. E fui, mas aí eu comecei a gravar para FMG, para mim já estava ótimo, minha voz, né, na FMG. E um belo dia, gravei um piloto para MTV FM. Isso com força dos operadores. Né, e de Alex Minerado, do outro querido, que bate, grava um piloto e tal. Aí gravei, deixei pra lá. Aí o pessoal, todo mundo sabendo, um belo dia, aconteceu de um locutor da FMG apresentar filhos, né, de carnaval tal, lá da rádio, e houve uma briga entre o diretor de uma escola, apresentar da FMG, lá não sei o quê, enfim, aproveitou certas coisas e teve que largar tudo embora. Só que largar tudo embora foi tudo de repente, ficou uma lacuna na FMG do locutor, onde tiveram que tirar o locutor da MTV-FM para poder fazer aquele e isso ficou uma lacuna. Aqui. Nessa lacuna, o que eles fizeram? Puxaram mais um locutor que estava lá de stand-by na MTV-FM, colocaram para ser um dos principais e ficou faltando um para fazer as folgas. E quem foi? A Patrícia. Quem foi? Isso. Mas aí a Patrícia, já assim, mais acostumada com o que podia acontecer, isso e aquilo, ela já foi juntamente com o Tilo Júnior, que é um outro querido, meu amigaço, que se fala até hoje. Pati, pegava de 6 ao meio-dia, eu pegava lá no atendimento às 5 da manhã. Ele, Pati, tu não está aprendendo isso? E já tá com um pezinho aqui lá e tal, não sei o quê. Eu falei, poxa, beleza. Então começou a me ensinar. Ou seja, o Tino, quando era o momento dele passar as músicas, eu passava. Quando era o momento dele falar, para desanunciar das músicas, ele corria e entrava. Aí na operação ficava eu ali na mesa e fui aprendendo. Agradeço demais esse cara aqui. Gente, gosto demais dele. Você vê que demorou um ano e pouco, nessa situação aí de trocas, né, e tal. Aí convenceram o meu querido coordenador na época de, dar um voto de confiança. Vai, dá um voto, seu mala. Gente, e os meus ouvintes? E assim, meus ouvintes que eu digo porque assim, eles ligavam para mim e diziam, o que você está fazendo aí como atendente? Tem que ser locutora, ele tem que botar uma voz feminina nessa rádio. Eu sei que começaram na época a mandar e-mails para ele. Engraçado isso. Você acabou descobrindo por que essa implicância? Assim, não era só com a MPB. Outras rádios que ele passou também não tinha isso. Ele só gostava de uma voz masculina. Porque eu acho que aquela coisa também do passado, o peso da voz, de repente.
achando que a voz masculina era aquela voz que mais agradava, né? Engraçado, isso não faz o mínimo sentido, né? Ele foi lá na sala dele, ele olhou para mim e falou assim: está preparada para ser a nova locutora da MPB-FM? Ah, que momento maravilhoso. Gente, foi mágico, eu não esqueço esse dia. Eu olhei para ele e falei: tremendo toda por dentro. Nasci pronta. Falei. Toda tremendo. Aí eu, sim, estou preparada. Então, a partir de amanhã, você sai do atendimento e assume. Nossa, que legal, né? Sabe quantos anos de MPB tem? Ah, 12. gente, olha só, gente. Isso para entrar com 12 anos. Olha que maravilhoso, né? As oportunidades foram surgindo, né? Paralelamente, depois surgiu a Record. Trabalhei na Record durante 11 anos. Foram 11 anos, saindo correndo da MPB, direto para a Record, e vice-versa. Lá na Record eu gravava jornais, né? Uhum. Jornal para as rádios. Lá eram 6 rádios, onde eu gravava, né? O MPC, que de lá eles distribuíam essas rádios. Era da parte do noticiário. Também foi um grande aprendizado. Trabalhei com grandes jornalistas lá, produzindo as matérias para as rádios. Foi assim um momento muito bacana da minha vida. E durante a MPB-FM, eu criei a Rádio Música Plugada Brasileira, a MPB, Uhum. uma rádio online desde 2007, tá? Comecei ela em 2007, com toda a experiência da MPB-FM. Aí peguei aquela plasticazinha assim, né, criando, aí eu tenho um colega meu chamado Aurélio Campos, que hoje mora nos Estados Unidos, mas um querido para mim até hoje, botou a voz dele lá em todas as vinhetas da rádio. E em breve vocês estarão ouvindo a FM. Ah, isso a gente vai falar também. Eu me lembro que eu fiz até um curso de fiz fonoaudióloga, né? Eu trabalhei no diafragma, Aham, dois colegas meus. para você ter mais, colocar reserva de ar para não faltar, né? Saber administrar. Exato, Né? Porque a gente, quando você grava comerciais, né, bota voz, isso, aquilo, você sente muita essa deficiência, né? De repente faltar, administrar o ar exato. né, uma frase. Muitos cantores passam por esse sufoco porque eles não fazem aula. Pois é. Aí tem uma hora que eles dão aquela travada que percebeu que ele não guardou a reserva, não tinha reserva nenhuma aí. Falar reserva, vamos encher o tanque. Oba! Ah, tá, vamos encher o Gente, tanque. essa é a melhor reserva que tem. É verdade. Da importância da forma. Até vou dar um recadinho aqui. Gente, olha só. A gente vai fazer um festival de teatro, tá? De esquetes de teatro. Então, às vezes a preparação do ator, ele não pode prescindir de trabalhar, fazer aula de voz. Então, sabe, se eu quero ter algum tipo de relevância para fazer um esquete bacana, trabalhar como ator, eu preciso dar importância à voz, tá, gente? As pessoas pensam que eu só decorar um texto, não tem nada a ver com isso. O texto é uma coisa orgânica que daqui a pouco o ator, daqui a pouco ele está falando porque o personagem chegou. Mas a voz é muito importante. E tem muitos casos das pessoas que estão no palco, estão até bem, mas que na hora fala uma palavra, ninguém escuta a palavra que falou, porque faltou. Sim. Só foi uma dica porque vem o festival aí. Vamos caprichar nos sketches. Gente, com essa dica dela aí, eu vou dizer mais. Eu passei por um problema também, tá? Sim. Na época da MPB-FM, eu peguei um resfriado. De repente, fiz um voz. Aí horrível. Total, o coordenador. Pelo amor de Deus, eles chamaram o doutor correndo para substituir. Mas assim, no meu início também teve a ver com um pouco de nervosismo em si. Por mais que sim, sim. Então, gente, procurando tratar da nossa voz, comer maçã. A parte do, né, como é que se chama? A sementinha que tem que você... Romã, tem romã. Entendeu? Tudo aí dá ajuda. Ajuda sim, ajuda. Mas façam fone, façam aula de voz, tá? Inclusive, a aula de voz vai ajudar você a colocar, você vai aprender a colocar a voz de uma forma com as inflexões corretas, entendeu? Até para o seu trabalho mesmo. Você sabe que tem uma hora que você tem que falar de um jeito. Você vê que hoje eu estou tentando consertar mais ou menos a minha aceleração, que tem a ver com minha agitação interna, né? Eu estava em casa, normal, conversando, de repente, né, no WhatsApp. Aí daqui a pouco ela fala assim, grava um despertador pra mim.
Aí eu, como assim? Cara, despertador pra mim. Que não sei o quê. Aí eu fiz mais 3 brincadeiras. 3. Ficou maravilhoso, gente. Mas ficaram legais. Porque você usou 3 inflexões diferentes. Sim. Aí Eu até ia te dizer assim, depois eu falei assim, depois para gravar um assim, acorda, maluca! Tá na hora! Porque você fez tudo de boa, educadinha. Eu falei, não, tá faltando um que seja um esporro. tipo aquele da Ana Maria Braga. Acorda, É, um negócio desse, mas com a sua voz. Mas então, Maravilhoso. aí a gente estava falando das inflexões, né? Da Isso. importância de você saber administrar isso, que no teatro tem muito essa coisa, né? De você, principalmente É no teatro. imprescindível um ator saber colocar a inflexão correta naquela fala, em que às vezes ele fala de um jeito que a pessoa fala assim, ué, gente, mas não era para ele estar falando de uma forma mais ou descontraída ou mais, né, colocada e tal. Não, ele fala de qualquer jeito. Falta de estudo. As pessoas pensam que teatro é brincadeira. Tem que estudar muito para ser um ator razoável. Né? O resto é por conta de talento mesmo, de vocação, né? Mas para você ser um ator que pelo menos consiga fazer um trabalho legal, tem que estudar muito. E as pessoas têm essa ilusão. Como você teve que se preparar bastante. Bastante. Você falou no teatro, a importância do teatro na vida né, das pessoas. Não é só para questão de você que deseja ser um ator ou uma atriz, não, gente. Olha, eu, para o início meu aqui como atora, não falei, não tinha intimidade nenhuma. Pelo contrário, aquela timidez, aquela aversão. Aí um colega meu também falou, Tati, o teatro ajuda. Muito, muito. Para você falar com. Essa coisa do olhar que você falou que eu não olhava. A gente no teatro o tempo todo tem que aprender a olhar. Não é verdade? É aquela troca, né? Exato. E como você falou, não é só para ser ator, gente. Uma entrevista de emprego, saber se colocar corporalmente diante daquela pessoa que está te entrevistando, a voz, como é que você vai. E tem outras dicas também, que aqui não vai se aprofundar, um PNL direitinho, colocado ali, é um toque, é um negócio, e a gente vai meio que seduzindo o entrevistador para ver se dá um emprego para a gente. Entendeu? São macetes. Mas, assim, além dessa atividade maravilhosa, que está dentro do começo da sua formação, e dessa uma pessoa que faz artesanato, pode chamar de artesanato, né? Pode artesanato. Né? Você é uma artesã. O que mais você citaria como importante na sua vida, na sua formação como ser humano, não só como profissional, que tenha interferido, que tenha te ajudado, provavelmente terapia, né, para a questão da timidez, né? Se você quiser falar sobre a terapia, ou qualquer uma outra coisa que você tenha se usado, né, tenha usado como instrumento para você ir aperfeiçoando seu trabalho. Em primeiro lugar, eu digo questão de fé. Sou uma pessoa de muita fé, muita fé, muita fé. Muita fé. Eu faço tudo. Tudo que eu faço, eu entrego na mão de Deus. Não faço nada sozinha. A fé me ajudou muito. A minha família é uma família assim, muito estruturada. Isso é imprescindível para um ser humano. Minha mãe e meu pai, meu Deus do céu, são 2 pessoas que até hoje me dão muita força em tudo que eu faço. Que maravilhosa. Tudo que eu faço é um sonho, um Deus, é a Marli, são 2 assim, moram no meu coração. Eu me emociono um pouco de falar. Pode se emocionar, porque quando a gente tem papai e mamãe assim, é presente mesmo. Porque diante de tantas famílias disfuncionais, a gente tem uma família que papai e mamãe apoiam, ó. São minha Show. base em tudo. E lembro, eu estava até antes de começar aqui o programa, antes de vocês chegarem, estava celebrando. E a minha primeira rádio, né? Assim, depois da MPB FM, tudo, meu pai me levou para Costa Verde. Nossa. FM. Longe pra caramba. É longe. Bora, não vamos, não sei o que, não sei o que. Seria uma paralela entre Uhum. enfrentamos muita coisa para chegar lá sobre a serra. É longe mesmo. Mas meu pai ali, bora. Minha mãe, os meus treinos em casa. Até hoje ela lembra disso. Os treinos do espelho, eu lá treinando, notas de outros jornais. Tudo que eu faço, ela está ali. Então a base, a família, é uma base
te dá, te Te norteia, norteia, te deixa assim mais. te acolhe. Te acolhe, te deixa mais assim, firme para as coisas, para você encarar. Te prepara as para o coisas. mundo. Exatamente. A família que funciona, gente, não é aqui querendo ensinar, não, porque tem muitas variáveis. Mas se eu posso falar uma coisa para vocês como terapeuta, é que a família que funciona é aquela que os pais se tornam desnecessários no final da formação daquele, entendeu? Porque eles conseguiram colocar a pessoa para o mundo. E colocar para o mundo não é se livrar deles, não, porque eles retornam com amor, não é? Então, assim, é uma dica para vocês, tá? Façam terapia. Assim, tem a questão das rádios, eu, como te falei, eu trabalhei nelas também, e agora eu tenho uma minha, né? A música plugada brasileira. Fala de novo o nome. Música plugada brasileira. Isso é uma rádio de MPB, puramente MPB. Vocês vão encontrar, assim, não só os artistas famosos. Vão encontrar Cartola? Sim, não pode faltar. Adoniran Barbosa? Tudo isso você encontra na música plugada brasileira. Ah, meu Deus. Porque são clássicos, são pavimentaram a nossa música. Não, e está na hora das pessoas conhecerem essa história, porque isso ficou um apagamento danado, né? Total. Eu me lembro, e fiz muita cobertura, tá, gente, quando teve. Porque assim, a música plugada brasileira existe desde 2007. Então tem muitos anos aí online. Só que assim, com a minha experiência no TVFM, eu ia nos lugares e entrava com a camisa da Rádio Música Plugada Brasileira. É como se fosse uma FM. Eu carregava como se fosse uma FM, mas é uma online. Então, ali nessa rádio tem depoimentos de grandes artistas. Martinália, Ana Carolina, Olha, Jorge. já pensou de trazer um pessoal desse aqui, hein? Jorge Versilo. Olha só, também gosto. Mas olha, tô ficando já com o olho. Alcione. Dona Alcione. Tem muita, assim, tem até um momento muito bacana com a Alcione, que foi cobrir os 100 anos de Cartola. Ai, meu Deus, Cartola. Foi no nosso querido sei lá, quem? Então, fui lá, o show, fui lá assistir comigo. Eu estava na fila para entrevistar o Alcione. Só que junto de mim tinha a Rede TV, tinha a Globo, tinha a Band, tinha tudo quanto era emissora, a mais calméria, a menor expressão ali era a música plugada brasileira. Eu estou lá na fila para conversar da rádio, crachá e tal, não sei o quê. E a Alcione atendendo o telefone. Aí eu estou lá com o meu. Daqui a um pouco ela chega na porta assim. Pode vir você. Aí eu. Né? Ué. Pra trás, você, quem estava na minha frente? Entendeu? Tinha Recorre, tinha. Aí ela me passou na frente de todo mundo. Aí já chegou assim. Aí eu entrei e tal, ela, oi, tudo bom, tal, não sei o quê. Comecei a conversar, fiz a entrevista com ela. Aí no final tem uma tia, chamada Ilza, que tem um tom de voz igualzinho. É mesmo. Igualzinho, detalhe. Eu adoro quando as pessoas cantam que nem a Alcione. E quando é aniversário da minha tia, você não escuta nada, não, assim, só escuta Alcione. Só Alcione. Aí eu lá, aproveitando ela, muito bacana comigo, estou muito à vontade lá. Aí no final eu falei, olha, sabia que você tem uma concorrente? Minha tia Lúcia. Ela adora você. Aniversários dela só funciona. Mentira. Ilza, que história é essa? Então foi muito bacana, sabe? Legal. Foram coisas que me marcaram muito nessa trajetória toda de rádio. E a música plugada, como eu te falei, durante esses anos todinhos, vinha como online. Online, tinha algum período da vida em que eu queria registrar essa rádio. Não tinha legislação para rádios online. A minha prima mandou um documento, na época, para o Hélio Costa, que era ministro das Comunicações. Aí mandou para ele dizendo, não tem legislação, não vou reconhecer como rádio online, não sei o que, não sei o que. Assim que ela mandou 4 vezes, chegou na última, ele chegou e falou assim, poxa, a insistência de vocês foi tanta que eu reconheço a Rádio Música Plugada Brasileira como a primeira rádio online, entendeu? Aí foi muito bacana também um documento que nós temos em casa, até hoje guardado.
bonitinho, como uma relíquia nossa. Da música plugada brasileira também recebi um prêmio nos Estados Unidos como uma das rádios mais ouvidas no mundo de MPB. Olha. Muito legal esse prêmio também. Não fui lá receber na época por questões financeiras, mas tenho até Mas hoje. a premiação foi onde? Nos Estados Unidos. Ah, você não pôde ir, né? Na época. Para dizer thank you. Thank you. Seria ótimo. Sim, vamos lá. Então, hoje aqui a gente está gravando no estúdio, chamado Estúdio Podcast, que é justamente o local onde a rádio será transmitida. Tá? A gente está no formato agora de quê? De experimento na questão de alcance dela. Né? A gente vai alcançar. Tem a programação toda de MPB já pronta, tudo bonitinho. O estúdio dela está pronto também, um dia eu vou fazer tudo, se ela permitir aqui no hóspede. Eu permiti, agora veja isso. Vamos conhecer a rádio. Conhecerem aqui toda a programação, conhecerem todos os equipamentos. O Nando, que é o cara que me ajuda nesse estúdio aqui, se não é ele ali botar o coração para funcionar, né? A questão do estúdio também não fluiria. Agradeço demais a ele, está aí junto comigo nessa luta. Então é isso. Então a rádio vai ser transmitida daqui do estúdio, tá? Daqui do estúdio. E em breve vocês estarão ouvindo aí, vai ter um alcance. Vai, não, vai, com certeza. Então, pessoal, a música plugada brasileira, nós temos um site chamado www.musicaplugadabbrasileira.com. Tá? Quem quiser conhecer o trabalho da música plugada. Breve, tá? Como eu falei, ainda de repente no mês de abril. Vocês poderão ouvi-la em uma FM aí, vou passar o dial, como já tiver tudo certinho para vocês. E querendo conhecer aqui a Patrícia Lima, o trabalho, o estúdio, tudo isso, a minha arroba é @Patrícia Lima. É tão simples, gente, olha só. E é rápido, botou teu nome lá, aparece Botou lá, rapidinho. vai aparecer. Aparece rapidinho, sim. Parece bobagem, mas a gente sabe que vai morrer, né? Morrer é para muitos, como para mim, eu fiz só da carne, a gente continua, né? E todos esses programas que a gente tem feito, e os que ela faz, enfim, que todo mundo está fazendo, vai ficar na tal da nuvem, que para mim é um mistério, mas ela existe, né? Vai ficar como uma memória, um registro, um arquivo. E daqui a 400 anos, quem vai acessar a Patrícia vai saber o quê? Que mensagem ela vai deixar? A Patrícia, ela sempre pensou naquela questão de ser uma pessoa perseverante, ela não desiste. Meu nome é perseverança. Então, o que eu digo para você? O recado que eu dou, deixa o seguinte. Nessa vida, a gente tem que, para você alcançar o que você quer, você tem que perseverar, você tem que focar, você tem que lutar. Não deixe de maneira alguma a procrastinação tomar conta de você. Porque se você não for, ninguém vai com você. Se você não acreditar em você, ninguém acredita em você. Então, seja perseverante. Lute. Porque você chega lá. Deixa quem quiser falar, está difícil, ninguém conseguiu, é você que vai. Não enxergue, não ouça isso. Foque, entendeu? Na perseverança. Ó, tá vendo? Perseverança, e eu concordo plenamente. E aqui agora, nesse momento, a gente vai se desvencilhar um pouco da Patrícia profissional, e aí eu vou te perguntar, quem é a Patrícia? Você falou muito disso, mas eu queria que você, de repente, olhasse nos meus olhos e dissesse para mim, quem é a Patrícia? Sem ser aquilo que ela faz, mas quem é a Patrícia, a essência Patrícia? A Patrícia é uma pessoa simples. Você vai ver essa Patrícia aqui em qualquer lugar, principalmente se eu estiver sozinha. Estou lendo até um livro chamado Quem é Você Quando Ninguém Está Vendo? Eu ouvi falar. Entendeu? E a Patrícia, ela é, como eu te falei, essa pessoa simples, essa pessoa que ama o simples, enxerga o simples como, muitas das vezes, um trampolim. Eu, assim, quando eu fecho os olhos assim, eu me lembro da Patrícia de 6 anos de idade. Aquela Patrícia com 2 maresquinhas assim, que penteava o nosso cabelo dessa forma, tanto eu quanto a minha irmã. Aquela Patrícia meio teimosa, entendeu? Mas ao mesmo tempo
assim, certa do que ela queria, como criança. Eu sonhava muito, meu pai até fala isso até hoje, eu sonhava muito em ter o meu próprio negócio. Uma vez, eu sempre gostei de videogame. Aí meu pai comprou, eu falei, pai, compra um Atari pra mim e tal, me dá de presente de Natal, não sei o quê. Aí meu pai, tá bom. Só que aí eu não tinha muita certeza. Eu comecei a negociar com meu pai para que eu viesse a ter o tal do Atari, o tal do videogame. Então, essa Patrícia perseverante, essa Patrícia meio teimosa, essa Patrícia meia, assim, às vezes gostar da solitude, aquilo tudo, é que me faz ser o que eu sou. Essa menina, então, ela conseguiu, né? Isso. Você fica em paz com essa menina, você faz carinho nela. Faço. Hoje eu aprendi a me desacelerar, porque eu sei que eu estou cuidando dessa Patrícia interior, entendeu? Hoje eu consigo, assim, antigamente eu olhava muito para os outros, tipo, de cuidar um pouco dos outros, e aquilo eu já aprendi que eu preciso cuidar de mim. Eu aprendi a ter esse olhar para mim, entendeu? Isso tem me ajudado muito a ter esse cuidado. Então fala para mim agora, só para a gente fechar, um áudio para eu acordar, mas não carinhoso. Porque eu tenho que acordar e às vezes eu não consigo levantar assim, muito rápido. Fala para mim. Ai, meu Deus. Fala, vai, olha pro pessoal e fala, vai. Acorda, louca, o dia já raiou. Maravilhoso, gente, olha aqui. Estamos com Patrícia Lima, estamos aqui com uma voz maravilhosa, um coração maior ainda, e quero te dizer que eu botei essa blusa em sua homenagem. Eu quis. Falei, eu vou botar. É a primeira vez que eu uso. Eu falei, eu vou botar para ela. Então, carinho maior para você. Muito obrigada, viu, querida? Muito obrigada por esse episódio. Obrigada, Ronaldo, que está aí. Manda beijo pra mim. Beijo pro Ronaldo. Beijo, Ronaldo. Ronaldo, que às vezes é um perturbador, mas ele é queridão pra caramba, né? E Patrícia é mais uma que chega para somar na minha vida. Tá? Muito obrigada mesmo. Tudo e por tudo. Esse programa de hoje para mim foi assim muito importante. Quero agradecer demais a credibilidade, a tudo. Um momento que eu pude mostrar quem é a Patrícia, um momento que eu pude, enfim, estar junto de vocês. E para mim é muito importante. Tá? Obrigada, hóspedes do tempo. Então vou mandar um beijo para tua galera, para minha galera, para a galera do programa. Beijo! Fiquem com Deus. Hóspedes do Tempo, do YouTube, para o mundo ver. Um passeio no Fusca Azul, com sol de Copacabana nos guiar.